Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta, e aqui eu venho falar das minhas experiências e tudo o que eu venho estudando. A mecânica quântica, a metafísica, todas as informações orientadas através de base do conhecimento, da ciência, da filosofia e tudo o que envolve o mundo e nossas crenças. E muitas vezes a gente se prende tanto às informações e não nos soltamos. Ficamos presos àquela realidade e aquilo que realmente a gente precisa questionar e refletir, nós nos fechamos. E aí o que deveria realmente acontecer não acontece, porque a gente fica preso num paradigma. E hoje eu venho falar de paradigma. Paradigma é um modelo um padrão ou estrutura mental que define como interpretamos o mundo, como interagimos com a realidade, mudando crenças, valores e comportamentos. E todo paradigma, ele vem de uma crença, do que a gente acredita, ou uma norma que é colocada para a gente seguir, e aí fica a situação de que é verdade e é absoluta. Mas vem as ciências e também as mudanças culturais que as pessoas vão atrás e vão mudando, né, os conceitos, e os paradigmas vão tendo um final, né? A gente vai mudando esses paradigmas. Por exemplo, um paradigma que a ciência mudou foi o heliocentrismo, a mudança da visão que a Terra ela era como se fosse o centro do universo. E aí viu, com a ciência, os estudos, que o centro era o Sol, porque o Sol e os planetas que giram em torno dele. Então, o Sol é o centro. E aí que ficou o geocentrismo. Tirou a parte do heliocentrismo, que era a Terra. Então, assim, paradigma é justamente aquilo que o homem acredita ser, mas que vem os estudos e a compreensão e buscando sempre uma verdade para que aquilo seja comprovado. Então, tudo que a gente acredita muitas vezes é um paradigma que ainda precisa ser questionado. E como eu falei no canal anterior, no vídeo anterior, eu falei sobre justamente crenças, que é a partir dos paradigmas que é criado o modelo de crenças, do que a gente acredita, essas estruturas. Por exemplo, na época em que que começou o catolicismo, houve uma perseguição muito grande da parte católica para mostrar que Deus é que era para ser reverenciado, mas o Deus que a Igreja Católica acreditava, e aí ele começou a buscar a tirar outras religiões de outras que o povo acreditava. Por exemplo, as bruxas. Tinha muitas vezes eles seguiam e pegavam as mulheres. Bruxas, gente, nem existia bruxas. Eram pessoas que viviam da natureza, das ervas, que criavam realmente. Claro que sempre existe um lado que as pessoas fazem para querer o mal de uma pessoa, mas isso aí tudo é crença. E a liberdade, a Igreja Católica ainda estava presa à questão de sistematizar uma religião e botava Deus como o grande guia. Só que, se for olhar para a Bíblia, mesmo a Bíblia que eles mudaram, modificaram, é lógico, existe o livre-arbítrio. E eles tiravam esse poder do ser humano, que Deus deu para a gente. E isso ficou na Bíblia. Mas existia o paradigma que a igreja era que deveria dominar. Então, vieram os jesuítas também aqui para o Brasil e para outras
parte do país, do mundo, para justamente fazer para que as pessoas se tornassem cristãs, né, cristãs da parte católica. E aí houve uma perseguição e também, gente, dizimaram muitas pessoas para acreditar no paradigma que era a única religião que levava a Deus. Mas é lógico que existe sempre algo acima, digamos assim. Eles colocavam Deus como que dominava aquilo, mas, gente, o Deus que ele falava era um Deus criado por eles mesmos. Porque Deus, ele nunca quis o mal do homem. Ao contrário, ele colocou e deixou o mundo, o universo, para que nós pudéssemos aproveitar e conviver com todos em paz. Mas, como o homem, pela a inteligência de querer usurpar e querer se aproveitar de quem não tinha poder, criou essa questão de seguir, perseguir e matar e acabar com as religiões. Até que, quando Jesus Cristo apareceu, né, lá em Roma, e aí ele começou a mostrar novas ideias, tirando o paradigma que só aquele tipo de igreja, de religião salvava, e ele mostrava que o amor era maior do que todos. E o que eu quero dizer isso é que justamente tem muitos paradigmas, gente, que a gente se apega. Por exemplo, o paradigma da família. Ah, olhe, você tem que fazer pelo seu irmão, você tem que fazer pela sua, você tem que, não, você tem que deixar, você tem que cuidar dos seus pais quando eles estiverem velhos. Isso são paradigmas, gente, porque tudo bem que você queira ajudar e apoiar seus pais, mas a vida é para a gente viver a vida da gente, tá? Você tem que viver a sua vida, ser quem você quer. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que viaja, gosta de aproveitar, um arqueólogo que gosta de ir para lugares, né, de procurar lugares diferentes, você vai deixar de ser isso aí. Ah, não, mas eu tenho obrigação, porque é meu, é uma crença de que se eu não fizer isso, eu vou pagar por isso. Isso não existe. Tudo é crença através dos paradigmas das pessoas. Nós criamos os filhos não para eles um dia voltar para cuidar da gente, e sim para ele viver a vida deles e aproveitar a vida deles e não ficar à mercê da situação da família. É lógico que tem filhos que por conta de conviverem muito próximos dos pais, então eles se tornam ali e ficam presos. Só que, gente, muitas vezes cria uma dependência emocional tão grande, um sofrimento tão grande que você não vive uma relação que deveria viver, porque você deixa de ter aquilo para poder cuidar da mãe e do pai. Você se torna os pais, dos seus pais, mãe e pai. E aí você muitas vezes deixa de ter um relacionamento, de ter uns filhos, de ter sua vida. E você começa a criar paradigmas, crenças, sendo moldados e não questiona. A gente tem que refletir, gente, questionar, porque esses paradigmas, ele faz com que a gente se torne refém mesmo da vida que a gente acredita ser a única verdade. A gente fica refém de culturas e religiões que também nos tornam reféns. As pessoas se prendem tanto à religião que tem medo do que os outros falam. Por exemplo, o preconceito, sabe, sobre uma religião e outra. Você pode não querer participar, mas o respeito é importante, gente. E tem coisas que outras religiões são muito mais, tipo, provável, porque acontece coisas maravilhosas, mas o preconceito, o paradigma de que a minha é verdadeira e a sua não é tão grande que a gente se separa. E esses paradigmas, eles só atrasam, eles só limitam o nosso crescimento. Porque se a gente olhar para o que Jesus e outras pessoas
Buda e outras pessoas que vieram falar, eles vinham falar sempre do amor e do respeito com a natureza, do respeito com os outros e do respeito de ser você. Enquanto você ficar presa a esses paradigmas familiares, culturais, religiosos, você vai o tempo inteiro evitar ser e viver a verdadeira vida que você merece. E aí você se torna reféns, culpados, sabe? Você cria dependências emocionais, você cria limitações, e aí você vai ficar preso. Como a gente vê histórias, gente, tem muitas histórias que limitam e acabaram com o ser humano por conta de crenças, de paradigmas, que eu sou melhor, a minha religião realmente é de Deus, eu sou a verdade, sabe? Cada um que alimentando o ego, criando paradigmas para que os outros se tornassem reféns deles. E isso acontece até hoje, gente. Você, sabe o que você faz? Você é refém, por exemplo, de ficar horas perdendo tempo com coisinhas simples que não vai fazer você crescer, evoluir no que realmente você quer. Aí você fica horas vendo filmes, às vezes filmes de violências, filmes de terror, e aí a sua frequência baixa. E aí você fica preso a essas informações ou as mídias que o tempo inteiro estão falando de coisas negativas e aí o seu medo aumenta que o mundo é cruel, que as pessoas são cruéis e aí vai criando na sua cabeça paradigmas de que esse mundo tem algo de bom. E aí as pessoas começam a se condenar, porque se você condena a humanidade, você também está se condenando. Sabe? Que o mundo não presta, que as pessoas são ruins, que o homem é mau. Isso tudo, gente, foi criado para a gente acreditar nisso e a gente acreditar que o poder não está na gente, está fora. Então, por isso que a gente precisa de ter alguém fora, um Deus que nos salve, um Deus que tire a gente desse pecado. Isso tudo foi criado. Isso é um sistema, é um paradigma. Isso não existe. Isso são criações sistematizadas de pessoas que querem dominar. E você está sendo dominada todos os dias. Quando você liga a sua TV, liga as músicas que você ouve, e são músicas negativas, mensagens negativas, informações negativas que vão moldando a sua vida e vai te limitando. E aí você evita de viver aquela vida que você veio aqui para viver. Então, como é que a gente tira esses paradigmas? Começando, gente, a limpar essas informações, a não se prender apenas em uma coisa, questionar o que você vive. Será que o que você vive realmente é a única verdade? Jesus, ele não veio para criar uma religião ou criar um grupinho. Ele quis mostrar que ele era o caminho. Gente, Jesus, ele veio como um poder para mostrar que nós éramos capazes de fazer o que ele fazia. Nós somos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. É lógico que ele já veio preparado, tá, gente? E a gente vem para nos preparar. E ele veio para ser exemplo. E aí a gente, não, porque eu não posso, eu não sou capaz. Ai, porque algo vai acontecer. E aí você cria o medo. O medo, gente, onde tem o medo, até é bíblico. Aonde existe o medo, não existe Deus. Aonde existe o medo, não existe o amor. Então, se Deus é amor e ele não se conecta
se ele não baixa a frequência para ficar no medo que você vive, como é que você vai alcançar Deus? Mudando esses paradigmas, mudando que, só vou para o céu se eu ficar dentro de uma igreja me moldando e partilhando com aquelas pessoas. Gente, a hipocrisia é tão grande. Eu vivi em religião, eu vivi na igreja evangélica, eu participei de igreja católica, vivi na igreja evangélica por muitos anos na minha vida. Foi uma informação boa para mim, porque foi ali que eu conheci Jesus e que eu comecei a ler a Bíblia. Claro que eu não tinha compreensão, porque eu era uma criança, um adolescente, lendo uma Bíblia que as pessoas dão a percepção que ela acredita. E aí você já vive numa família que tudo é errado, e imagine você tendo Deus como alimentando que você está certo, sendo cruel com seus filhos, e aí você tem que castigar para ele não pecar. Então, essas informações, gente, que são paradigmas, são crenças, são mentiras, está sempre, o tempo todo sendo jorrado na vida da gente. E a gente precisa desmistificar isso, tirar isso, rasgar o véu, limpar e tirar a gente, tirar o véu que cobre, sabe? É como se você tivesse, como se você não enxergasse a verdade. Porque a verdade, a única verdade que Jesus ele pregava, ele falava nas parábolas, em tudo que ele falava, era o exemplo do amor. Ele disse, primeiro, ama os outros como a ti mesmo. Ele não dizia, ame primeiro o outro, para depois você se amar. Não. Ele dizia, ame a si mesmo. Ame o outro, mas como a ti mesmo. Então, a gente cria paradigmas e vai aceitando isso, porque alguém falou, porque alguém ditou, porque são regras, são normas. Gente, a gente tem que limpar isso, questionar e refletir o que verdadeiramente é para você importante e você começar a ser quem verdadeiramente você é. Porque enquanto você estiver cheio de informações, é como se existisse nuvens que cobrissem essas informações e você não consegue, com paz e amor, perceber o que verdadeiramente é real para você. Então a gente precisa muito, gente, questionar, refletir, para que esses conjuntos de normas e de que eu preciso seguir, será que está certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que estar ali, sabe, vivendo, pedindo, implorando para ser curado, ou pedindo para ter condições, ou pedir, e se eu merecer, se Deus achar que eu mereço, aí eu vou receber. Tudo isso é crença, gente, isso é um paradigma. Deus, ele disse que não existem limitações. Deus disse, você pode ser quem você quer ser. Ele deu livre-arbítrio a você. E como é que você vai ser contra isso? E você está limitando quem você pode ser. Aceite verdadeiramente que você é um ser divino e que você pode escolher de forma limpa, sem paradigmas, sem crenças negativas, para que você acredite verdadeiramente o ser maravilhoso e amado que você é. Receba essas informações de forma com muito amor e com muito carinho, que eu sei que vai ser importante para você, foi importante para mim. E eu nunca deixei de acreditar no que eu acreditava. E estou hoje vivendo e sentindo e vendo coisas acontecerem na minha vida por conta dessa crença e de tirar todos os paradigmas que eu acreditava quando eu era criança, adolescente e adulta. Seja você, brilhe a melhor vida, limpe quem você é.
Tchau, tchau. Beijo!